Boa noite a todos. Esse é o culto do Galeão. Nós costumamos fazer esse culto na Capela do Galeão, às 22h30 até às 23h30, mas no período online nós estamos fazendo assim, via Zoom. Você é bem-vindo e todas as terças-feiras o link é colocado no grupo de oração lá do aeroporto. Quem tiver interesse, é só fazer contato com a gente, 991-57-3084. Então, vamos começar esse culto. Eu vou convidar o irmão Eduardo para orar, agradecendo a Deus por esse encontro e o tempo que nós vamos passar juntos aqui. Amado Deus, mais um dia na sua presença, te rendemos de graça porque tu és bom, Pai amado, tem nos capacitado, tem nos livrado do mal, amado, tem nos dado vida e vida e abundância, Pai querido. Te pedimos que o Senhor tome a direção nesse trabalho, Pai querido. Nos dê, Deus, mais um culto alegre, como o Senhor tem feito, Pai amado. É o que eu te oro, te agradeço no Jesus. Amém. Amém. Olá, boa noite, a paz do Senhor a todos. Bom revê-los. Muito bom, Edu. Edu, Regina, seu Jorge, André, muito bom. Rosane, muito bom ver vocês. Glórias a Deus. Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 66. Esse Salmo, ele está convidando a clamar ao Senhor. E ele fala assim: celebrai com júbilo a Deus todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. O salmista, ele está adorando, ele está celebrando a Deus nos primeiros versículos. E no versículo 5, ele fala sobre as obras do Senhor. O Senhor se alegra quando nós cantamos louvores, quando nós glorificamos o nome dele, porque ele é bom. E é maravilhoso também ver os feitos do Senhor. Nós o adoramos pelo que ele é, mas os feitos dele são notáveis. Então, lembrar dos feitos do Senhor e adorá-lo é o nosso papel. Então, convido a você. Vamos adorar ao Senhor agora? Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande
começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Amado Deus, somos, Pai querido, pelo sustento, por nos sustentar literalmente, né, nessa questão da guia, mandar recursos de lugares que não conseguimos imaginar, mas o Senhor manda, pela saúde mental, pela questão de, como a Rosane e muitos, Pai amado, estão em casa, Pai amado, há mais de um ano, e o Senhor tem abençoado, o Senhor tem nos ajudado. Agradecendo pela cura, né, do braço da Regina, Pai amado, pela Janete, que conseguiu uma pessoa conseguiu ajudar a dar emprego a uma pessoa nesse momento de crise, pela Regina em relação à vacinação do pai, a questão da vacinação, pela mãe da Regina, pela vida da Rosane, a leveza do culto da Ipa, querido. Nós temos uma irmã aqui que está com a questão do áudio ainda sendo ativada, mas as questões dela entregamos nas suas mãos. Também faço oração, Pai amado, por todos que estão ao alcance da nossa voz, Pai amado, e aonde chegar, Pai amado, esse culto maravilhoso, Pai querido, que o Senhor é Deus de provisão, é Deus de amor, é Deus que nos guarda, é Deus que tem prazer de usar a dor. É isso que nós pedimos nessa noite, Pai amado, que o Senhor nos abençoe, Pai amado, tremendamente. Chegou aqui, a Sheila está pedindo pela salvação do filho,
Oh, amado, alcança as famílias, Pai amado. Alcança os esposos, pais, esposos, os entes queridos em si, Pai amado. Que o teu amor possa constrangê-los, Pai amado. Que eles possam abrir o coração para te conhecer, Pai amado. E também a nós, Pai, fortaleça, nos deseja, queremos crescer, Pai, na graça e no conhecimento de Ti, Pai. Então, nos oriente, Pai, que como essa estratégia o Senhor nos deu do culto, Pai, mas que possa nos dar outras, Pai, para que possam almas para Ti. É o que eu te oro, em Jesus. Amém. Amém. Nós vamos dar continuidade agora ao momento da palavra. Nesse culto, nós temos 2 momentos de palavra. E a primeira meditação, então, é com a Ivani. Vamos orar por ela. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento de meditação na tua palavra. Queremos abrir o nosso coração, a nossa mente, a nossa disposição, para que o Senhor tenha liberdade de falar conosco, nos orientar, e que nossa mente esteja voltada para aquilo que o Senhor deseja falar. Por isso, no nome de Jesus, abençoa a nossa vida de tal forma que estejamos praticando o que vamos aprender. É no nome de Jesus que nós te agradecemos pela vivacidade da tua presença no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos num momento em que de pandemia, que é uma coisa que está mexendo com todos, com as vidas de todas as pessoas. Mas nesses momentos, às vezes, é difícil sonhar e planejar alguma coisa. Mas Deus, ele é um Deus que ele se interessa pelos nossos planos. E quando nós planejamos com Deus, é algo muito especial. Quero convidar a vocês a abrirem as Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 11, no versículo 1 até o versículo 5. Passado o dilúvio, os sobreviventes começaram a se reproduzir, né, a terem filhos, e suas descendências cresceram, e o povo começou a se espalhar pela terra. E no versículo 1 do capítulo 11, fala assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venhamos, desçamos e confundamos as línguas que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Esses homens fizeram um plano. Eles planejaram criar uma cidade e uma torre que os levasse até o céu. É a chamada Torre de Babel. Bem, muita pretensão humana querer fazer uma torre até chegar ao céu. O que esses homens queriam na realidade? Eles queriam se exaltar, eles queriam ser vistos por toda a humanidade e mostrar o poder deles. E eles falam aqui, eles queriam que o nome deles fosse famoso, eles queriam ser pessoas famosas, eles queriam que não fossem espalhados pela face da terra, eles queriam ficar juntos, eles tinham um intento, fazer uma sociedade forte, unida, mas esse não era o plano de Deus. Então, o que acontece? Se nós olharmos a Bíblia do início até o fim,
nós veremos muitas pessoas planejando coisas e sendo bem-sucedidas. Por exemplo, o rei Davi, quando fez um plano de construir um templo para Deus. Não era vontade do Senhor que o rei Davi construísse esse templo, mas que o filho dele construísse, o rei Salomão. E Davi, como tudo que ele fazia, ele apresentava ao Senhor, ele aceitou a vontade do Senhor, ele não lutou contra o Senhor. E assim foi. Salomão foi quem construiu o templo do Senhor. Da mesma forma, Neemias, quando saiu para erguer os muros da cidade, aquilo foi um plano que Deus passou para Neemias, e foi um plano bem-sucedido. Mas esses homens aqui não. Eles queriam construir uma cidade para se fortalecer e uma torre para mostrar o quanto eles eram poderosos. E em momento algum, eles consultaram ao Senhor sobre isso que eles faziam, se era propósito de Deus, se Deus queria que isso fosse feito na vida deles. O que havia ali era vaidade. Então, aconteceu exatamente o que eles não queriam. Eles não queriam ser dispersos. Eles queriam continuar a grande obra deles. Mas Deus, conhecendo o coração, porque Deus conhece o coração de cada um de nós, fez com que nenhum deles mais conseguisse se entender. E cada um falava uma linguagem diferente. E o que eles fizeram foi exatamente isso. Se dispersaram. Ou seja, aquela rebeldia, aquela forma de agir não prosperou, porque Deus não estava naquele negócio. Era um negócio, era um planejamento que seria usado para o mal da humanidade, apenas para o benefício e exaltação de alguns. Nós precisamos refletir nisso. Quais são os nossos planos? Apesar de ser um momento de pandemia, nós temos planos, nós temos sonhos, nós temos projetos. Aqueles homens, eles sabiam projetar, eles não usavam pedras para construir a cidade e nem a torre, eles fizeram tijolos queimados, uma tecnologia mais sofisticada. Eles não usavam a argamassa para fixar os tijolos, eles usavam piche, o que faria com que o tijolo ficasse melhor arrumado. Mas, quanto a nós, quanto a vocês, quanto a mim, quanto às pessoas que nos ouvem, que nos assistem, quais são os nossos planos? Os nossos planos estão sendo apresentados diariamente a Deus? Desde o levantar até cada passo que nós temos durante o dia? Vale a pena refletirmos sobre isso, porque se Deus não estiver nos nossos planos, esses planos não vão prosperar. Ao contrário, eles podem até começar, mas podem vir a ser frustrados mais à frente. O convite para nós hoje é esse. Vamos chamar Deus, vamos pedir a Deus para que Ele nos oriente nos planos, que os nossos planos sejam os planos de Deus, porque nós não conseguimos pensar como Deus pensa. Muitas vezes nos alegramos com muitas coisas e queremos muitas coisas, mas o que pode vir à frente se Deus não estiver conosco? Nós não sabemos, mas quando Deus nos dá a certeza de que nós estamos planejando e fazendo alguma coisa conforme a vontade dele, no meio do caminho nós percebemos o quanto as coisas vão se abrindo e vão acontecendo. Alguns casos já foram contados aqui, de organizações que foram prosperando, e assim é o nosso Deus. Ele é um Deus provedor. Ele é o Deus que sabe iluminar, que sabe orientar e que sabe nos conduzir conforme a vontade dele. Mas nós precisamos estar com o nosso coração disposto, porque se o Senhor disser não, é não. Quando Deus diz não, é porque ele sabe
que aquilo não é um bom negócio, embora os nossos olhos estejam achando que é. Então, queridos, que nós possamos hoje, que nós possamos refletir, apresentar todos os nossos passos ao Senhor, porque Ele se interessa com as mínimas coisas e com as máximas coisas. Ele é Deus do grande, do macro, mas também é o Deus das pequenas coisas. Então, pensemos nisso. Quando levantarmos de manhã, Senhor, está aqui o meu dia. Esses são os meus planos, são os meus sonhos. Os diários e também aqueles mais programados que nós temos na nossa vida. O que o Senhor deseja que eu faça? É isso mesmo? E vamos buscando ao Senhor. E vamos encontrar. Porque a palavra do Senhor diz que quem busca, encontra. Se nós buscarmos ao Senhor, Ele se deixa achar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada pela Tua palavra que nos adverte, a Tua palavra que nos ensina e nos orienta a buscarmos a Sua presença em todo o tempo, a apresentarmos as nossas coisas a Ti, porque o Senhor deseja que nós caminhemos e que nós sejamos felizes nessa existência. Mas sem o Senhor, nada poderemos fazer, como diz a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, que nós estejamos atentos no nosso dia a dia, Senhor, por onde seguir, o que fazer, como fazer hoje, e que nós estejamos também atentos quando o Senhor conduz por um caminho diferente ou por uma direção diferente, quando o Senhor muda aquilo que nós achamos muitas vezes que é importante, mas que não está de acordo com a sua vontade ou que não é o momento de vivermos aquilo, porque podemos estar em algum processo de aprendizado. Obrigada, Senhor. Que nós possamos sentir cada vez mais a Tua presença, a Tua direção, a paz de Cristo inunde o nosso ser e nos oriente, nos leve, porque o Senhor é lâmpada e luz para a nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada e amém. Vamos a um momento de louvor para agradecer, para mostrar ao nosso Deus o quanto nós somos gratos por estar na presença dele. Amém? Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão.
Glória a Deus, né? Muito bom. E nesse momento, nós vamos passar para a segunda meditação com a irmã Rosane. Vou orar por ela. Senhor Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor, esse segundo momento também em tuas mãos. Fala conosco, Pai, fala aos nossos corações, conduz tua filha conforme o Senhor desejar. Conduz este vaso de honra, Senhor, para que nós possamos nos alimentar da tua palavra, que nada, Senhor, venha nos distrair neste momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite a todos. E nós vamos refletir na palavra de Deus a partir de Jesus, de um episódio com Jesus. E é interessante que Jesus nos ama tanto, ele se importa com a aprendizagem, com os alunos, com os discípulos, que eles estivessem bem equipados, que a lição estivesse muito clara para eles. Mas, muitas vezes, a gente até tem o desejo, porém, o medo nos frustra, nos limita, e o medo é um péssimo conselheiro, né? É um péssimo amigo. Nada de medo, porque ele nos breca, ele nos intimida, ele não nos deixa avançar, ele nos faz retroceder. Jesus, sabendo disso, no período da sua ressurreição, era um período em que os cristãos estavam perseguidos, tão perseguidos que Jesus foi crucificado e os discípulos não o acompanharam naquele período. Todos eles fugiram, né? Foram liberados e se esconderam. Ali, naquele momento, a pressão era grande em Israel, né? Pelos romanos, pelos judeus. Então, no momento em que Jesus está ressurreto, e que ele volta à vida carnal, e ele se apresenta, foi uma grande novidade. E o livro de Lucas mostra isso, o livro de João também mostra isso, que as pessoas, né, não esperavam. Apesar de Jesus ter falado, apesar das profecias terem avisado que haveria ressurreição, os discípulos, o impacto daquela morte, foi uma morte violenta, uma morte que mostrou crueldade, aquilo ainda estava muito impactado. E é isso que eu quero colocar. Às vezes a gente vê muita notícia ruim, um impacto muito ruim, e a gente esquece que um momento bom vai chegar. É só a gente lembrar da pandemia. Tem tanta gente impressionada com a grande perda da pandemia real, que as pessoas ficam sem esperança de que o dia melhor virá. E foi isso que aconteceu. Aquele pessoal que estava ao redor de Jesus, eles estavam tão impactados com a morte de Jesus que parece que isso era o mais importante do que a expectativa, a esperança de tudo que Jesus apontou após, que iria acontecer após a sua morte. Ou seja, o Espírito Santo de Deus ficaria na terra com cada um de nós. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, porque o Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo de Jesus, que é Deus na terra. Então, nós teríamos a mesma ousadia de Jesus, nós teríamos o mesmo esforço. Foi isso que Jesus tentou dizer para cada um deles. Era um momento muito bom a ressurreição de Jesus, porque agora os discípulos teriam também a manifestação do Espírito Santo de Deus. Fariam obras, e Jesus disse, maiores do que Jesus, porque o próprio Jesus estaria com eles na pessoa do Espírito Santo. Mas o impacto era grande. E quando o impacto é grande e a gente não aprende a lição, Deus é muito amoroso. Ele repete a lição. Ele fez isso lá na multiplicação dos pães, ele mostrou mais de uma vez, não é? As lições no mar, no vento, na tempestade, Jesus fala mais de uma vez. Então, Jesus não tem problema de repetir a lição. A questão é, estamos desejosos de aprender e de repassar a lição? Estamos abertos e humildes para reconhecer que precisamos ouvir mais uma vez a lição? E estamos entendendo que se Jesus investe mais uma lição na nossa vida, é porque ele conta conosco?
conta com o que nós vamos fazer com essa lição, como é que nós vamos praticar essa lição. Então, lá no livro de João, no capítulo 20, quando Jesus ressurreto está, ele encontra com os discípulos que estão dentro de casa, com portas trancadas e com medo. Diz o capítulo 20, no verso 19. Mas Jesus chega e porta fechada não é problema para Jesus, porque Jesus é a própria porta. Ele diz, eu sou a porta. Então, Jesus entra e se coloca no meio desse grupo que está amedrontado, ainda com aquela imagem de Jesus ali nos 3 dias após a morte, impactados emocionalmente. E Jesus vem com a sua docilidade, com o seu amor, com o seu carinho, e diz, paz seja convosco. Jesus diz, paz seja convosco. Essa palavrinha paz é tão pequena e algumas pessoas nem a conhecem, né, na prática. Mas a palavra paz em hebraico quer dizer shalom. Paz em hebraico não quer dizer ausência de conflitos. Paz em hebraico quer dizer prosperidade, mas também não é essa prosperidade que a gente conhece, de dinheiro no bolso, valores no banco e muitas coisas materiais confortáveis. Não. Paz em hebraico quer dizer que nós não somos abalados. Quer dizer que nós somos inteiros, completos. Somos satisfeitos, plenos. E para estar pleno, estar satisfeito, não necessariamente é preciso ter ausência de conflito. É só você olhar para Jesus. Jesus estava em paz na cruz. Ele estava completo, inteiro, satisfeito, porque era este o projeto de Jesus na Terra. Este era o plano. Deus havia dito que mandaria o seu próprio Filho, que mandaria o Salvador. O Deus amoroso tomou o nosso lugar como sacrifício, deu do seu próprio sangue, foi sacrifício aceitável a Deus, por isso não precisamos mais sacrificar, por isso não precisamos mais de um mediador como sacerdote, por isso precisamos do próprio Deus ressurreto. Portanto, morte parecia uma porta fechada no capítulo da vida de alguém, mas na de Jesus não foi. Então, Jesus não tem problemas, ele não tem limites. Porta não é limite, morte não é limite, porque ele oferece a vida eterna com ele. Essa é a diferença. Então, Jesus diz, paz seja convosco. Ele está dizendo, eu estou lançando sobre vocês um relacionamento inabalável, uma plenitude, uma serenidade interna, porque com Deus tudo começa de dentro para fora, é do nosso interior, porque Ele tudo vê. A Bíblia diz que Ele olha sobre toda a terra, que Ele prescruta, Ele sonda o nosso interior, e antes que as palavras venham à nossa boca, Ele já conhece o nosso pensamento. Esse é o nosso Deus. Esse é Jesus. E Jesus, na terra, sabia muito bem que aqueles discípulos estavam de portas fechadas, impactados, com medo da pressão que o grupo de judeus que não havia entendido que Jesus era Senhor e Salvador, o Messias, o verdadeiro Messias, pressionava, então, aqueles que seguiam a Jesus. E eles estavam, então, com ameaças de morte, inclusive, né? Porque era para acabar com aquele grupo que se levantava. Assim, a gente observa que Shalom, que a paz de Jesus convosco, não é coisa pequena. E essa paz que Jesus disse para os discípulos, ele não disse apenas para os discípulos, ele disse para mim e para você. Ele disse a partir daqueles discípulos. Lancem. E essa missão foi muito fácil, essa missão foi entendida. Jesus deu a seguinte ordem para os seus discípulos.
né? Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho, anunciai. E tudo que ele ensinou, ele disse que deveríamos praticar uns com os outros. Então, nesse momento, na conversa, quando Jesus chega, paz seja convosco, Jesus está preocupado com o quê? Em tranquilizá-los. Ou seja, vocês são inabaláveis, vocês são inteiros, vocês têm o necessário. Eu estou aqui com vocês, ou seja, vocês estão numa relação resolvida para com Deus. Paz, shalom. Mas a cidade não estava em paz. Havia esse clima de perturbação. Então, eu quero dizer, trazendo para hoje, que também a gente vê que o mundo está assustado com o Covid. E não é sem razão. Mas eu e você podemos ter a mesma paz. A paz de Jesus na nossa vida. Esse momento inabalável. Apesar dos conflitos na Terra. Mas no meu interior e no seu, é possível termos esta paz que Jesus, com a sua presença. Aí você pode dizer, mas Jesus fisicamente não está no nosso meio. É verdade. Jesus não está fisicamente porque ele está todo o tempo conosco, através da invocação do seu próprio nome, do Espírito Santo. Porque presencialmente, talvez ele tivesse que estar aqui ou estar lá. Mas, espiritualmente, Jesus está pleno em todo lugar. É por isso que eu e você, onde você está me ouvindo agora nesse vídeo, e onde eu aqui, onde estou, Jesus está. Porque Jesus é integral. Ele é pleno. Ele é onipresente. Ele pode estar em todo lugar. Então, essa paz que Jesus lançou e disse, paz seja convosco, fez com que os discípulos ficassem alegres. Diz o texto bíblico, né? Que então, quando Jesus disse isso, ali no verso 20, diz assim, e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e mostrou o lado ferido, e os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Não foi uma cena ruim. Olhar para Jesus agora e ver Jesus inteiro, com as cicatrizes, era ele mesmo. Não havia dúvida disso. As mãos, o lado ferido. E Jesus ali falando com eles, ressurreição, é real. Muita alegria. Ou seja, Jesus mostrou, Jesus curou aquela imagem impactante da cruz com a sua presença ressurreta ali. Jesus mostrou o final do processo. Não foi um corpo deteriorado, foi um corpo glorificado, foi um corpo com cicatrizes disponível para prosseguir. Essa é outra lição que a gente precisa. Algumas vezes a gente passa umas experiências muito ruins na nossa vida, que nos impactam, que parecem que não vão sair mais da nossa mente, que nos trancam dentro de casa. Síndrome do pânico é isso, né? A gente não consegue ter mais ousadia de sair e prosseguir a nossa vida. Mas Jesus, ele se apresenta, e ele se mostra. E quando Jesus se mostra, a gente consegue ver até a mesma situação. E muitas vezes nada mudou, mas o nosso interior mudou, a nossa disposição mudou, as nossas feridas podem ser cicatrizadas através do nome exclusivo de Jesus, sejam elas internas ou externas. E nesse momento, Jesus diz, Pai, seja convosco de novo. Agora esses discípulos não estavam mais impactados de tristeza, eles estavam impactados com a presença de Jesus, né? Sobrenatural ali no meio deles. Não é todo dia que a gente encontra o ressurreto que venceu a morte de crueldade da cruz de volta, né? Mobilizou a cidade, todo mundo ficou entristecido, e agora eles têm a oportunidade, sabe? Agora, eles ainda estavam no impacto, mas da alegria. Quantas vezes a gente se perde, ou a gente continua impactado, ou por tristeza ou por alegria, né? Tem gente que se alegra tanto que esquece até de voltar à realidade, né?
fica vivendo eternamente os momentos de glória. Sabe aquelas pessoas que só falam que eu, né, fui Miss Brasil lá em 1940, né? É um negócio meio assim, né? A gente se perde tanto no muito quanto no pouco. E Jesus disse: paz seja convosco de novo. Quantas vezes eu e você precisarmos que Jesus diga para nós, ele diz, ele deixou a sua palavra escrita, a Bíblia. E a Bíblia está à nossa disposição, com todas as suas promessas, com todas as suas experiências, com todos os seus conselhos e com todos os seus princípios. Leia a Bíblia, você verá a palavra de Deus viva dentro da tua realidade hoje ainda. Então, naquele momento ali, Jesus soprou sobre eles. E então, Jesus disse: recebei o Espírito Santo, ou seja, este entendimento espiritual. Você tem dificuldade para compreender os movimentos de Deus na sua vida, os projetos de Deus, os planos de Deus, os desejos de Deus, os caminhos diferentes que acontecem com você? Não se preocupe, não procure por aí. Pergunte ao próprio Deus, porque ele é que é o dono dos projetos e dos caminhos e das circunstâncias que são criadas para você. E a Bíblia diz que ele é o caminho, então só existe um. Tudo que parece muito confuso e vários, eu quero te dizer que se você pedir ao Senhor para ele te mostrar, ele vai te mostrar. Que os caminhos parecem tortos, às vezes enrolados, mas é um só. É um projeto só. É um plano só que Deus tem para mim e para você. E esse plano é o Espírito Santo, o nosso professor, o nosso guia, que nos faz andar, que nos traz a luz para enxergarmos a saída, os próximos passos, o movimento que devemos fazer. Jesus, então, sopra entendimento sobre eles. Soprar é muito importante, né? Porque a Bíblia diz que Deus, quando criou o homem, Deus soprou vida sobre eles. E hoje, com o que a gente está vendo aí, né? Essa pandemia, soprar e respirar é muito importante, né? Como é importante. Mas quando Jesus sopra, ele não está soprando apenas oxigênio. Ele está soprando sobre o nosso interior vida. Talvez você tenha até muito oxigênio, nenhum problema respiratório, mas você tenha dificuldade de aspirar a verdade. A gente vive num mundo com tanta corrupção, né? Talvez você tenha dificuldade de trazer para o interior aquilo que talvez você fale para muita gente. Fique bem, bom dia, boa tarde, feliz ano novo. Agora, recentemente, a gente falou isso, né? Feliz Natal. Talvez eu e você tenhamos alguma dificuldade com algumas coisas que a gente diz, até socialmente. Mas, quando Jesus sopra sobre a nossa vida, ele sopra verdade, ele sopra autenticidade, ele sopra dinamismo, ânimo, ele sopra a presença dele, ele sopra a vida dele sobre nós. É por isso que, a partir daí, a gente recebe ânimo. Mas eu não sei onde é que eu vou arranjar ânimo. Você não precisa arranjar ânimo. Use o ânimo do Senhor sobre a sua vida. Mas eu não sei onde é que eu vou arranjar disposição. Você não precisa arranjar disposição. Use a disposição de Cristo sobre a sua vida. Olha que diferença, né? Aqueles discípulos precisavam de ousadia para levar ao mundo essa experiência, para levar ao mundo esse projeto divino da morte e ressurreição de Jesus por todos nós. De que adianta Jesus ter morrido lá se no mundo não souber que Jesus fez isso pelo mundo? Então, nesse caso, os discípulos tinham uma missão importante. Eles foram treinados por 3 anos. E agora, eles precisavam levar a palavra, anunciar aquilo que Cristo ensinou e falou no particular, de noite, de dia, nas atividades, os milagres.
que tudo isso não tinha ficado no passado e nem com 12 pessoas. Tudo isso está à nossa disposição, pelo poder do Espírito Santo, disponível a cada um de nós, através, única e exclusivamente, do nome de Jesus. Reconhecendo que ele morreu, que ele ressuscitou, vivo está, que através dele nós podemos nos mover e podemos usufruir da comunhão com Deus. Era isso que os discípulos precisavam fazer. Mas sabe o que acontece? Eles precisaram daquele impulso. E 8 dias depois, Jesus volta. 8 dias depois. Quando Jesus volta, Jesus está agora com um grupo completo, porque o primeiro grupo estavam lá apenas 10 pessoas. Judas já era morto, 10 dos discípulos estavam lá, mas Tomé, o discípulo Tomé não estava fora. Então, algum deles não estava no grupo. E Jesus não perde ninguém. Ainda que a gente se perca, ou a gente até se afaste, Jesus não abre mão. E esse discípulo Tomé, 8 dias depois, estava de volta. E quando ele encontrou aquele grupo alegre, animado, né, dizendo agora para eles aqui, mas esse grupo está como? Ele está trancado dentro de casa. 8 dias depois, esse grupo novamente se encontra trancado. Havia ânimo, havia disposição, havia alegria, mas ainda não tinham se impulsionado para fora. Sabe, quando Jesus nos cura, quando Jesus nos anima, quando Jesus nos abençoa, não é para ficar conosco, é para dividirmos, é para anunciarmos a outros, porque não somos os únicos filhos de Deus. Nós somos também filhos de Deus. Deus disse que Jesus mesmo falou que ele tem ovelhas dentro do aprisco e fora do aprisco. Significa as que estão perto aqui, guardadinhas, e as que estão do lado de fora. Jesus não dispensa ninguém, não. Então, é necessário que a gente se abra para reconhecer e buscar essas outras ovelhas. E então, Jesus aparece novamente. 8 dias depois, significa no mesmo dia da semana, outra vez. Na mesma cena, portas fechadas, um grupo de discípulos, e Tomé aparece. Mas Tomé aparece reagindo mal àquela novidade que os discípulos disseram. Ele diz, aqui a gente vê isso claramente no verso 25. Os discípulos falaram para ele, vimos o Senhor, mas Tomé disse, se eu não vir o sinal dos cravos na sua mão, e se eu não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma crerei. Sabe o que o Tomé está dizendo? Ele diz aquilo que a gente conhece, né? Eu não vi, eu não creio. Né? Só se eu apalpar. Ou seja, o que vocês estão falando parece um absurdo. É tão absurdo que só se eu apalpar, só se o meu olho ver, só se a minha mão tocar. Tomé estava dizendo que ele tinha uma incredulidade. Ele precisava de mais elementos. O testemunho dos 10 amigos, dos 10 discípulos que ali estavam, que viram todos os mesmos milagres, não era suficiente. Tomé precisava ser tratado na sua incredulidade. Mas ele teve a mesma formação, ele esteve junto com as mesmas experiências, mas dentro de Tomé havia uma incredulidade. A Bíblia diz que ele estava distante, ele não estava junto do grupo. Como é importante a gente estar em grupo, né? Jesus volta neste grupo. Jesus se apresenta neste grupo. E este grupo, agora que tem essa experiência, não é reconhecido pelo coração de Tomé. Ele diz, não, só se eu colocar. Ele coloca a visão
e o toque como pontos importantes. Jesus veio a primeira vez, vem a segunda, e quando ele chega, ele imediatamente se dirige a Tomé. Ele diz: Tomé, então, põe a tua mão aqui e vê. Engraçado, né? Tomé queria ver e pôr a mão nas feridas de Jesus. E Jesus diz: põe e vê. Jesus inverte. Sabe por quê? Porque Jesus tem pressa. Incredulidade desagrada o coração de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, a gente não se move. Sem fé, a gente não está caminhando nesse movimento de crescimento espiritual. Sem fé, não é possível compreender nada. Não é ver para crer, é crer para ver. É diferente da ciência. Então, coisas espirituais não são explicadas pela ciência, muitas vezes. Não são. E a ciência, ela não é o suficiente para explicar o espiritual, porque são de áreas diferentes. E Jesus diz: põe a tua mão. Ou seja, essa tua dificuldade, então vamos resolvê-la agora. Jesus toca na dificuldade. Ele vai direto no alvo. Algumas vezes eu e você temos dificuldades específicas, diferente do grupo em que a gente está, diferente da família em que nós estamos, diferente da amizade que a gente está, diferente do local onde a gente mora. A gente tem necessidades diferentes. Para Jesus, isso não é problema. A questão é com quem nós estamos falando. Porque enquanto o Tomé falou com os discípulos, muita coisa não pôde acontecer. Mas quando Jesus chegou, a questão se resolveu. Porque o problema de Tomé era com a concretude. Ele precisava tocar. E ele disse: a minha dificuldade é essa. O problema é que muitas vezes a gente tem dificuldade e a gente não fala. Muitas vezes a gente tem dificuldade e a gente não admite. Mas a primeira coisa que a gente tem que colocar, da nossa incredulidade, da nossa dúvida, é colocar para quem resolve, para Cristo. E Jesus veio direto. E quando, então, Jesus diz isso, ele diz aqui também, ele diz assim: ó, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas seja crente, ou seja, cheio de fé. E Tomé respondeu-lhe: Senhor meu e Deus meu. Ele faz uma exclamação: Senhor meu, Deus meu, ou seja, errei. O que é isso? E Jesus então diz: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Ou seja, só porque você me apalpou, só porque você está vendo, eu estou te oferecendo aqui o teu teste que você deseja, mas olha, bem-aventurado, feliz, próspero, é aquele que não viu e creu. Então, agradar a Deus é crer na sua palavra. Coisas espirituais, a gente tem respostas espirituais. E quem pode dar a resposta da verdade é o dono da verdade, que é Cristo. E se nós temos uma dificuldade com a pessoa de Cristo, é importante, então, que a gente fale com ele. Eu me lembro bem de uma amiga que ela disse para mim, ela era de outra religião, ela disse assim: eu tenho uma dificuldade com a pessoa de Jesus. Eu até acho interessante o que vocês falam sobre Deus, sobre o caráter de Jesus, esse homem na terra que fez tanto bem, mas eu tenho uma dificuldade, né, de entender e reconhecer que ele é Deus. E eu disse para ela: fale com ele. Fale com Deus.
Fale com Jesus, que você tem dificuldade de crer nele, porque ele escuta, ele vê e vivo está. E ele vai te responder. A questão é se eu e você estamos abertos para ouvir a resposta. Porque tem gente que só quer falar, mas não quer ouvir a resposta. Não quer dar espaço para Jesus responder. Então, constrói um mundo de argumentos, mas não dá espaço para que ele próprio, não é se defenda, não. É para que Jesus se apresente. Você veja que Jesus não se defende com Tomé. Olha, Tomé, eu vim aqui, você que não estava aqui. Não, ele não gasta tempo com isso. Jesus simplesmente diz: você pediu? Eu estou aqui. Será que a gente pode entender que Jesus fez a vontade de Tomé? Não. É que Tomé tinha uma fé infantil, uma fé que precisava da concretude da pessoa de Jesus. Mas se ele precisava da concretude de Jesus, a hora que Jesus fisicamente se afasta ou ele não enxerga, ele acha que não existe. É parecido com aqueles bebezinhos que está com a mãe, né? Aí a mãe se esconde ou fica embaixo, a criança começa a chorar. É infantil. A gente precisa saber que a presença, a manifestação de Deus, ela está muito além da carne, muito além desse tempo. É eterna. Mas Deus não se importa de se fazer presente na minha vida e na sua vida. E Deus é tão autêntico e é tão real que basta a sua palavra. É por isso que Deus deixou a Bíblia. É por isso que Deus deixou as Escrituras. É por isso que ele diz que a gente deve meditar na sua palavra de noite, porque a palavra dele, ele tem palavra, ele tem dignidade, ele tem honradez, ele tem decência, ele tem caráter, ele é Deus. Então, quando nós colocamos a nossa dificuldade para Deus, ele responde. E Jesus veio, respondeu a Tomé, Tomé caiu em si e ganhou uma lição. E todos aprenderam. Bem-aventurados que não viram e creram. O que é que você não viu, mas creu? Porque a Bíblia mostra, historicamente, na própria história do povo hebreu, Deus mostrou. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, há uma galeria, ou seja, há uma relação de pessoas em tempos diferentes da história, em que Deus mostra que aqueles homens, eles não viram, mas creram. E estes homens não foram qualquer pessoa. Esses homens foram registrados historicamente na Bíblia para estimular, para inspirar a minha vida e a sua vida hoje. Eles não passaram em branco. A vida dele, a relevância da vida deles não foi apenas para o tempo que eles viveram, mas o que eles disseram, cheios do poder de Deus, fica guardado para mim e para você hoje aqui. Então, ler os poemas do rei Davi, as aventuras do rei Davi, é ler a manifestação de Deus naquele tempo do rei Davi. Olha como é diferente. E como é que está sendo a minha vida e a sua vida? Quando nós passarmos dessa terra, a qualquer hora nós podemos ir, né? Isso está bem claro nesse tempo de pandemia. Como é que as pessoas vão ler a minha vida e a sua vida? Vai ser apenas o seu nome, o seu CPF, as suas contas, não é? Os seus títulos, para esse tempo que ficou aqui como uma coisa histórica para aquele tempo, ou vai nos inspirar, vai nos mover, não pelo que somos, mas pelo que Deus colocou em nós. Esse Deus que fala, que nos nutre, esse Deus que nos alimenta, que nos impulsiona, esse Deus que nos cura, que nos liberta, esse Deus que nos dá vida. E o texto bíblico termina muito claramente. Ele diz aqui,
que estes escritos, ou seja, que essa experiência, todas elas foram escritas para que nós creiamos que Jesus Cristo é Salvador. Ou seja, tudo isso está sendo colocado aqui, a fragilidade de Tomé, a fragilidade dos discípulos, que é a minha fragilidade e a sua fragilidade, está sendo escrita e descrita aqui, esse mover de Jesus em ouvir e responder a esses discípulos e as suas limitações, tudo isso foi colocado aqui para que nós creiamos que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. E ele é o Filho de Deus para que eu e você tenhamos vida hoje. Então, é uma palavra que está além daquele momento que foi revelada. Ela continua sendo revelada hoje no meu coração e no seu coração, mas para o coração que crê. Então, será que Jesus vai achar fé no meu coração e no seu coração? Será que nós estamos ouvindo esses testemunhos dos discípulos para apenas entendermos que somos humanos ou para deixarmos a limitação da nossa humanidade na mão de Deus e receber a Jesus, Senhor e Salvador, Messias, que veio, morreu, ressuscitou, vivo está, para me dar esta vida, me dar qualidade de vida, me dar vida com o seu sopro, me dar vida eterna. Deus é um Deus de amor e de bondade. Ele cuidou dos discípulos, cuidou de Tomé e quer cuidar hoje de mim e de você. Mas é preciso que tenhamos uma atitude, que nos coloquemos diante de Jesus e deixemos na mão de Jesus as nossas limitações, crendo que o seu poder, que a sua palavra, que o seu sopro sobre a nossa vida, que o Espírito Santo sobre a nossa vida faz a diferença. Alcance essa bênção, porque, como diz o texto bíblico, é para que tenhamos vida em nome de Jesus. Não é para a vida nos meus projetos e nos meus planos, mas é para ter vida em nome de Jesus, representar o nome de Jesus e estar dentro da vida de Jesus, no nome de Jesus, com Deus. E isso começa aqui. Portanto, nós vamos usufruir da paz que Jesus falou. Nós estaremos em Jesus, dentro da paz, dentro do shalom de Deus. E aí sim, o nosso mundo é inabalável. A nossa paz independe do que está acontecendo do lado de fora. Porque Jesus, primeiro, trata por dentro. Lembra do que Jesus falou? Põe a mão aqui e vê. Jesus começa por dentro. É por dentro com a sinceridade, com a clareza. É dizendo para Jesus, sim, Senhor, eu tenho limitações, não tenho, reconhecendo os seus erros, se arrependendo. E dizendo, como Tomé, Senhor, né? Diante de Cristo, e eu quero te convidar, nesse dia, nessa noite, no horário que você está ouvindo essa gravação, que você possa agora, com sinceridade, se colocar diante de Jesus, se arrepender dos seus erros, dos seus limites, das suas ações, e pedir perdão ao Senhor e receber dele o perdão, receber dele a força para ter vida eterna no nome dele, em nome dele, com Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque tu és Deus que tem olhado para cada um de nós, o Senhor trata de nós, o Senhor cuida, e o Senhor cuida por dentro. Então, ajuda-nos, Senhor, a também olharmos para dentro de nós, sonda o nosso coração e nos ajude a enxergar aquilo que precisamos nos arrepender, deixar em tuas mãos, confiar, ter fé, crer que essa palavra que está escrita é suficiente, porque ela é no nome de Jesus.
Senhor, de uma vez por todas, Senhor, confiarmos plenamente que o Senhor é o único Senhor, Salvador, Deus amado, que nos colocou em comunhão com Deus, nos livrou de toda dificuldade. E agora temos a paz, em paz com Deus, por causa do nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir, ouve agora as orações, as necessidades, o coração do nosso ouvinte também. E em nome de Jesus, ajuda, Senhor, para que possamos ter fé. Senhor, eu quero te pedir que a tua fé seja derramada nos corações daquele que agora, nessa hora, concorda comigo que o Senhor é Jesus, que o Senhor é Deus, que Jesus é Filho de Deus e é o único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, nós te pedimos agora a tua paz. Nós te pedimos esse privilégio de crermos plenamente e de termos vida em nome de Jesus. Tu és Deus de vida, e todo aquele que agora está sentindo desistência, vontade de desistir, e acha que não tem jeito, que o Senhor faça um milagre. Que o Senhor venha transformando vida, motivando, tratando, cuidando, dando equilíbrio, que essa paz torne a vida desse irmão e dessa irmã inabalável. A tua paz. É no nome exclusivo de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu louvo o teu nome e te agradeço por essa noite. E quero colocar, Senhor, diante de ti alguns pedidos, pois nós cremos, Espírito de Deus, que o Senhor tem nos respondido e há de nos responder mais este, Jesus, pela tua graça e pela tua misericórdia. Eu quero te agradecer pela vida do Estevão, Senhor, já de antemão, que o Senhor seja com esta vida, que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades, visitando a sua família, o seu trabalho, as suas viagens. Eu coloco ele nas tuas mãos e te peço, Senhor, uma bênção, Senhor, para a vida do teu filho. Muito obrigada. Eu recompense, Senhor, para a glória do teu nome. Também te peço, Senhor, pelo filho da Janete, o Edgar, que vai operar a hérnia. Coloco ele nas tuas mãos, ele vai operar ali no SUS, que o Senhor esteja ali naquele momento dessa cirurgia, o ajudando, Senhor, a tranquilizar-se. E coloco também toda essa equipe médica que estará ali naquele momento, o anestesista. Ó Deus, que seja um sucesso, que ele possa dar testemunho da tua graça, Senhor, e do teu amor sobre ele. Também te peço pela vida de Janete, por sua saúde. Em breve ela estará se vacinando, voltando à sua rotina. Que o teu Espírito possa estar ajudando a tua filha, Senhor. Senhor, eu te peço um alívio nessas câimbras que ela tem sentido, Senhor. No nome de Jesus, eu a abençoo nessa noite, Senhor, para a glória do teu nome. Te peço pela vida de Helena, que está com essa tosse compulsiva. Deus, que venha cessar, Deus. Como ela fica cansada de tanto tossir, Deus. Mas eu creio, Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa tocar, Senhor, ali, Senhor, na garganta da tua filha, nos pulmões, Senhor, em todo o seu corpo, Deus, e cessar essa tosse, Deus, esse mal-estar, pelo poder que há no teu nome, Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor está trabalhando na vida da tua filha. Eu sei, Deus, que é a tua fé em nós, Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia dela. Também te peço, Senhor, pela Tereza, pela professora Tereza Adelina, Senhor, Deus, em nome de Jesus, desde já eu já repreendo, Senhor, essa Covid na vida da Tereza, pelo poder que há no teu nome. Senhor, visita a tua filha nesta hora. Deus, estenda as tuas mãos. Toca, Senhor, na vida da tua filha, para a glória do teu nome. Senhor, a fortaleça,
ela sinta a tua força e o teu poder sobre a vida dela, Senhor. Deus, levanta essa imunidade da Tereza, Deus, para a glória do teu nome. Nós oramos em favor da tua filha, Senhor, e declaramos a cura da tua filha no teu nome, Jesus, porque no teu nome tem todo o poder. Senhor, em nome de Jesus, eu também quero colocar essas vacinas nas tuas mãos. Toma essa substância aí, a IFA, nas tuas mãos, Senhor, para a fabricação, que tanto a Fiocruz como a Butantan, Senhor, possa fabricar muitas vacinas. Oh, Deus, nós temos clamado a Ti, Senhor, que a maioria da população, toda a população brasileira seja vacinada em tempo recorde, Deus, para a glória do Teu nome. Eu sei, Deus, e eu creio em milagres, e sei que o Senhor é Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, a nossa população, que é tão numerosa, que temos um espaço geográfico muito grande, ela possa chegar a cada um brasileiro, até aqueles que parece que estão nos confins do Brasil, Senhor, mas que o Senhor possa levar essa vacina, Senhor, para o teu povo, pobre e humilde, Senhor, que está sempre lá no interior. Deus, no nome de Jesus, Senhor, eu te peço também salvação, Senhor, para a vida da família da Ivani. Te peço, Deus, que em nome de Jesus, cada um, Senhor, que precisa ser salvo, que o Senhor salve para a glória do teu nome. Que cada um receba o toque do teu Espírito, Senhor, que esteja sensível à tua palavra, Senhor. Deus, no nome de Jesus, toque em cada um para a glória do teu nome. Eu também te peço, Senhor, para esses vírus mutantes que têm se modificado. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, eu repreendo cada um deles no nome de Jesus e te peço a tua bênção, Senhor, para aquelas pessoas que por um acaso contraíram esse vírus, que o Senhor possa livrar cada um, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, que esse vírus seja banido da nossa nação, seja banido do mundo, Senhor. E eu sei, Deus, que só o Senhor pode fazer isso. Senhor, nesta hora, eu oro agradecido ao Senhor, crendo, Senhor, que o teu Espírito tem falado nesta noite e que esta palavra, Senhor, possa ficar nos nossos corações. Eu te louvo, Deus, e te agradeço por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, ainda em tua presença, em concordância com o coração da tua filha, eu quero apresentar a ti o Galeão, os funcionários, todos aqueles que trabalham naquele lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Toma as aeronaves, o ambiente todo lá, Senhor, cada recanto daquele lugar. Que haja o teu mover, que haja a tua presença, que as pessoas entrem com segurança, saiam com segurança, tanto os trabalhadores, Senhor, como também as pessoas que chegam no nosso país e que estão saindo do nosso país, que elas vão e venham em paz, Senhor, em nome de Jesus. Toma aquela capela em tuas mãos, assim como este culto também de adoração a ti. Em nome de Jesus, amém. Obrigada pela presença de todos. Vocês tenham uma ótima noite. E até a próxima, se Deus permitir. Tchau, beijos. pessoal. Tchau, queridas. Fiquem com Deus. Uma boa noite para todos.